Mais um episódio do nosso podcast Universo do Seguro, mais de 30 episódios, isso mesmo, mais de um ano do podcast Universo do Seguro junto com você, o Universo do Seguro que vai celebrar o seu 4º ano de aniversário, né? Já com o Universo Awards, dia 2 de junho, bota na agenda e fica com a gente porque em 10 segundos tem uma super entrevista. Vamos falar hoje de seguro viagem e histórias de viagem, é claro, histórias do mercado de seguros e muito mais em 5 segundos. Olha só quem está comigo aqui no podcast Universo do Seguro. Estou com o Fernando Campoy, ele que é o gerente de travel da Europe Assistance Brasil. Bem-vindo, Fernando. Tudo bom com você? Tudo bem, William. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de trazer um pouquinho aqui o que a turma está trabalhando ali em prol do seguro viagem. Não, e hoje tem história para a gente contar. Estou sabendo que são 20 anos de mercado de atuação no setor de seguros, é claro, né? Antes da gente começar, é claro, falar das coisas boas da Europe Assistance, falar de viagem, conta pra gente como é que foi essa trajetória, né, até chegar atualmente ao cargo aí que você está ocupando na Europe. Maravilha. Eu estou com uma experiência aí de 20 anos na área de seguro, trabalhando boa parte disso na área de massificados. Mais recentemente, aí, 1 ano e meio atuando com seguro viagem na Europe. Passei por algumas multinacionais ali, seguradoras multinacionais, e estou fazendo um trabalho lá de travel, aprendendo e trabalhando e desenvolvendo esse canal, esse mercado tão importante ali para a Europe, principalmente por ser uma empresa que tem o seu DNA, o seguro viagem. Então isso virou ponto de referência ali da nossa companhia. E a Europe é referência em seguro viagem, né? Ela desenvolveu esse produto em nível mundial. Ela criou, né, esse conceito que a gente conhece hoje de seguro viagem, é claro, né? E nesse sentido, como que a Europe avalia? O seguro viagem, ele ainda tem uma subcontratação, ele poderia ser melhor aproveitado, né, aí pelos viajantes, porque muitos lembram só na hora que um imprevisto acontece, e nas viagens podem acontecer muitos imprevistos, né? Exato, William. Eu acho que o seguro é sempre quando a gente está adquirindo, a gente fica analisando se é caro ou barato, mas quando a gente tem um evento ali que você precisa, você esquece rapidamente do que você pagou e você quer que seja entregue a cobertura que você adquiriu. Então, o seguro viagem hoje no Brasil ainda é muito... O mercado ainda é muito pequeno, tem uma oportunidade gigantesca de desenvolvimento em todos os setores de seguro viagem, todos os canais, inclusive. Então, hoje a gente ainda tem muita coisa para fazer e muita coisa para desenvolver para chegar num patamar de uns Estados Unidos, da Europa e por aí vai. E hoje, olhando assim para o perfil das pessoas que usam o seguro viagem, né? Ele é mais contratado assim para atividades de lazer, viagens corporativas, por exemplo. Qual tem sido assim essa divisão, digamos assim, o market share do seguro viagem? Se você analisar o mercado, normalmente é mais lazer e corporativo, né? Ainda existe um mercado de cruzeiro, por exemplo, mas assim, o cruzeiro, para você ter uma ideia, a gente é líder do mercado. Mas é um mercado muito restrito. Quando você fala de lazer e de corporativo, é um mercado ainda muito grande, ainda tem muita coisa para fazer. Mas hoje o foco e o que tem sendo vendido é lazer e corporativo. Até porque é impensável, por exemplo, fazer um cruzeiro sem um seguro viagem, uma proteção, né? Ainda mais quando entra em um outro território, por exemplo, né? Mas você acredita que ainda existe gente que vai sem seguro, né? A gente costuma dizer assim, nós temos 60% da população dos Estados Unidos, por exemplo. A população do Brasil, 60%. A gente tem o faturamento de seguro do nosso mercado em relação ao seguro viagem dos Estados Unidos, nós estamos falando em 2%. Então, nós estamos falando a gente é minúsculo ainda, a gente tem tudo para ser feito. E isso passa um pouco pela questão cultural, o seguro é muito cultural, né? O seguro do carro demorou 50 anos para as pessoas entenderem que sempre que você adquirir um carro novo, um seminovo, você tem que adquirir com seguro. Mas a gente demorou 50 anos para isso. Seguro viagem é a mesma coisa, lá fora já é mais maduro e aqui ainda precisa de mais tempo para poder madurar esse mercado.
E também, né, a questão da força global da Europe. Estava vendo um vídeo essa semana nas redes sociais, todo mundo fala do preço do iPhone no Brasil, né? Uhum. Aí um influencer pegou e foi aos Estados Unidos, comprou e disse, olha, eu vou fazer a viagem, vou comprar e vai sair mais barato do que se eu comprasse no Brasil. Aí um comentário me chamou muita atenção, agora você falava, eu lembrei. Aí a pessoa falou, ainda bem que você não ficou doente, porque senão a conta sairia muito maior, né? É isso. A gente tem alguns exemplos que são exemplos ruins, mas é um exemplo que serve de alerta para a gente entender dar a real importância para o seguro viagem. Uma consulta nos Estados Unidos de emergência, ele pode chegar a $5.000. Isso é realidade, é fato, a gente paga isso todo dia. Se a pessoa quebrou um tornozelo, torceu um tornozelo, quebrou a perna e a gente não quer que isso aconteça, né? Ninguém quer que isso aconteça, mas se isso acontecer, isso vira uma conta de $50.000 com uma certa facilidade nos Estados Unidos. Então, assim, a gente tem que estar prevenido, não tem como escapar disso, não tem como ir sem seguro. Chega a ser quase uma falta de responsabilidade você ir para um país desse, numa viagem dessa, sem o seguro. Até porque ali, considerando o exemplo, eu falei Estados Unidos, né? Mas também em alguns países da Europa tem de ter o seguro viagem, mas a cobertura, você avalia que ela essa cobertura mínima, né, que se fala, ela é adequada ou tem que avaliar cada caso? Olha, a mínima a gente acha que não é adequada, apesar de na Europa você ter um custo menor custo médico na Europa, ele é menor, muito menor do que os Estados Unidos. E a gente costuma dizer que o mundo inteiro tem mais ou menos o mesmo custo e os Estados Unidos é um custo mais alto. É esse o ponto. Mas quando a gente está falando em acima de $30.000, que é o que mais ou menos os países exigem, de novo, um acidente, alguma coisa um pouco mais grave, chega muito fácil nesse número, muito fácil. Se tiver que fazer um traslado de a pessoa ter um processo de UTI dentro do avião, por exemplo, a gente montar ali uma estrutura, isso chega fácil nesse número. Então a gente sempre recomenda ter um número maior do que esse mínimo. O mínimo é óbvio, é o mínimo que exige, é o que você vai conseguir entrar no país, mas depois na prática a coisa pode ficar muito feia se você não tiver o valor adequado. E até para quem está assistindo esse nosso bate-papo, fica a dica para o corretor de seguros, por exemplo, né? Conversar com esse profissional para fazer um dimensionamento do risco melhor ali também, né? Fazer toda uma consultoria, já coloca ali uma proteção para a vida e tudo mais. E não esquece do seguro viagem, por exemplo, né? Para esse corretor e para o público que está nos assistindo, que dicas você daria, Fernando? Ótima oportunidade. Quando a gente fala de corretor ele é um profissional técnico, ele é um profissional, normalmente ele se pega realmente nos detalhes de cobertura e isso está certíssimo, né? Ele faz uma venda consultiva, mas só para você entender, para um corretor trabalhar com a gente, o cadastro na nossa plataforma demora mais ou menos 3 minutos, cronometrado. 3 minutos você cadastra uma corretora. 1 minuto você já faz uma cotação para qualquer lugar do mundo. Colocou lá o destino, colocou a data, colocou a idade, ele já sai uma cotação. Se a pessoa quiser adquirir, mais 3 minutos ele adquire o seguro. Então nós estamos falando 7 minutos a gente tem um cadastro e qual que é a grande vantagem, William? Cadastrou com a gente tem um time específico para atender agências de viagem e corretores. E aí a gente dá treinamento, a gente tira todas essas dúvidas. Poxa, mas para ir para a Europa, qual que é o recomendado? Então a gente vai dar uma consultoria para eles e poder ajudá-lo a fazer uma venda consultiva, uma venda técnica, uma venda baseada em fatos. Então a gente dá esse treinamento e ainda dá uma consultoria depois. Esse time ele está disponível para esse corretor a qualquer momento que ele precisar. Olha, estou em dúvida, tá indo para o Japão. Qual que é o valor que a gente faz? Esse time ele trabalha exclusivamente o canal de corretores e de agências. Aliás, esse é um grande diferencial que a gente tem. É um time extremamente preparado, dedicado a dar esse atendimento, ajudar nas vendas, ajudar nas dúvidas. Então, assim, realmente é algo que a gente pode oferecer para os corretores.
É um diferencial para esse corretor até mesmo reter, né, a sua carteira de clientes ali, diversificar negócios, né? Perfeito, exatamente isso, exatamente isso. Pra você ter uma ideia, teve vendas, algum corretor lá que pediu uma ajuda para a gente e ele estava fazendo uma venda grande de um grupo, tudo, então ele estava preocupado, né, de estar fazendo a coisa certa. A gente foi lá e ajudou na venda, a gente ajudou ali na consultoria para falar o que era mais adequado, o que era importante ele pensar naquele momento e ele fez a venda. Graças a Deus o grupo viajou, não precisou de atendimento, mas se precisasse ele estava adequado com o que aquele grupo estava indo fazer e principalmente com os valores corretos de coberturas para o lugar que ele estava indo viajar. Agora tem uma frase que é muito comum quando a gente fala em seguro viagem, até nos comentários às vezes aparece, nossa, mas seguro viagem é tudo igual, né? O que você acha, Fernando? É tudo igual? O que muda de um seguro viagem para o outro? Como é que você avalia isso? Não é tudo igual, né? O seguro do ponto de vista técnico de desenho de produto, com certeza, se você olhar a imagem do que cobre um, que cobre o outro, ok. Mas na prática é bem diferente. A Europe ela é uma empresa global, é uma empresa que está presente ali em 200 países e territórios. Nós temos 4.500 hospitais credenciados, nós temos mais de 750 mil prestadores no mundo. A nossa presença é de escritório nesses lugares, não é de terceirizado. A gente tem contato com uma pessoa que ajuda lá na Itália a gente. Não é isso. Na Itália tem um escritório da Europe, o cara é funcionário da Europe. Então isso alguns atendimentos que a gente fez era a diferença entre salvar uma vida ou não. Porque é questão de tempo, né? A pessoa está passando mal, a pessoa está com uma dor no peito. Dependendo onde ela está, o local que ela está, essa pessoa que tem lá, nosso funcionário, ele pode nos ajudar ali pessoalmente na situação. Então, isso é uma diferença muito, muito grande. Essa presença global, de verdade, de funcionários da empresa, eu acho que esse é um grande diferencial nosso. A gente está falando de quantos países? 200 países e territórios. O mundo todo, então. Praticamente o mundo todo. Até algumas pessoas fazem a contagem de país, né? E tem mais ou menos 200 países pela ONU. Mas é importante salientar que a gente está em vários territórios. Então, a gente está em várias ilhas, a gente está em vários territórios que são agregados a um país e por aí vai. Então, são 200 pontos no mundo inteiro. Estamos presentes no mundo inteiro. Até porque dá para pegar um cruzeiro tranquilo no Caribe, que a Europe vai estar lá então, Fernando, é isso? Tenha toda a certeza do mundo. A gente tem um case, importante você ter falado do Caribe, né? Nós tivemos um caso de um homem que passou mal em uma das ilhas ali em que ele estava e da mesma forma que a gente teve que acionar, se a gente tivesse feito no formato padrão, que é demorar 1 hora para poder organizar um atendimento, alguma coisa assim, não teria tido esse tempo. E o pessoal dos Estados Unidos acionou um helicóptero para descer até o Caribe, pegar a pessoa, entrar num hospital e salvar a pessoa. Então, assim, é o que eu falo. Ali é questão de minutos, segundos, tudo ali vale alguma coisa. Então, se você não tem isso, se você não tem uma estrutura em outro país, dificilmente um terceirizado vai conseguir organizar um atendimento dessa envergadura, entendeu? E aí vem vindo várias histórias, né, Fernando? Você vai falando, a gente vai lembrando das matérias também. Sim. Agradecer a todo o time de comunicação aí da Europe Assistance, que sempre colabora com a gente com vários cases e tudo mais. Legal. Sempre presente junto ao mercado aí, né? E você bem falou dos cruzeiros, vamos aprofundar um pouquinho, porque imagino que tem várias histórias, né? Sem dúvida. E a Europe tem vários parceiros também nesse mercado, nesse segmento. Exato. Ela é referência e líder, provavelmente, no setor aqui no Brasil, né? Exato. Nós somos líderes no mercado de cruzeiros no Brasil. Nós temos um contrato global ali com a MSC. Então, sempre que você estiver em qualquer lugar do planeta e estiver no sistema da MSC adquirindo um cruzeiro, se você adquirir um seguro, com certeza será da Europe, porque a gente tem essa exclusividade. Tá? Então, isso é no caso de MSC. Nós temos lá hoje no Porto de Santos, a gente tem uma sala VIP, foi a primeira sala VIP do Brasil, em portos, né? E
A Cruze ela é a proprietária da sala, a gente entrou ali com a nossa assinatura e com isso a gente consegue dar alguns benefícios para o nosso segurado, porque o Porto de Santos realmente ela não tem o menor conforto, é um lugar muito, chega a ser desagradável você ficar algum tempo ali. Não, já fiz matéria lá, é verdade, não tem um lugarzinho para ficar assim, ok, né? Não tem, é um lugar realmente... De pé lá, né? E quando você pega o embarque de um cruzeiro, ele demora 3, 4 horas. Então, o avião, você chega 1 hora, às vezes você fica entediado ali no aeroporto esperando o embarque. Então, no navio ainda a coisa fica pior ainda, num lugar que é pior. Então, a ideia da sala VIP ali que a Cruze trouxe realmente foi um grande diferencial. Na hora a gente embarcou no projeto como parceira. E então hoje tem a nossa assinatura lá e se você chegar lá para fazer o embarque, você fica ali 3 horas antes do embarque, você tem acesso à visão do mar ali com um navio chegando na frente da sala. Você consegue ver tudo aquilo e você só sai dali quando você tiver que embarcar, propriamente dito, para dentro do navio. Mas enquanto isso, você tem Wi-Fi, tem ar-condicionado, você consegue se alimentar, tem bebida. Então, é um lugar muito legal, é um lugar que nos traz bastante orgulho de estar... presente nessa primeira sala VIP do Brasil ali no Porto de Santos. Então esse é um dos grandes diferenciais também ali quando você estava falando de cruzeiro, né? Fora isso, todo cruzeiro da MSC, como ele é nosso parceiro, toda vez que um navio chega no Porto de Santos, a gente fez uma área protegida ali que é com ambulância. Então a gente tem ambulâncias no local a cada desembarque. Então nós não estamos falando... Se tiver, depois da emergência, chamamos uma ambulância. Não, a ambulância já está lá. Caso surja alguma coisa, alguma necessidade, a gente já está ali presente. Então, é o agente se adiantar às questões, adiantar aos fatos, para que o nosso segurado tenha uma proteção. Então, tudo isso é um grande diferencial. A sala VIP ela é uma experiência, né? Ela não é... A gente, quando compra o seguro, a gente quer estar protegido em caso de emergência. Mas a experiência de você fazer um cruzeiro e não começar já de um jeito ruim, né? De estar numa situação ruim ali, e essa experiência melhora o cruzeiro, inclusive, melhor a cabeça da pessoa já entra em outra frequência, né? Então, a gente está trabalhando muito nessa questão de experiências para os nossos segurados. E é legal também isso que você está comentando, Fernando, que vai além, né? Hoje a gente fala muito da experiência do cliente e tudo mais, você bem comentava isso, né? E mostra também que a Europe está ao lado do seu cliente ali nos bons momentos, com certeza. Aliás, em todos os momentos, né? Nos bons momentos e nos não tão bons assim, digamos, né? É isso. A gente... É claro que a gente quer ser lembrado pelos momentos bons, mas o seguro é isso, né? O seguro a gente faz para poder realmente, em caso de emergência, em caso de uma situação de necessidade, a gente está presente. E, obviamente, as pessoas só vão entender a questão do caro ou barato depois que ela adquire, infelizmente, né? A gente fala aqui, a gente conversa, acabei de falar aqui da nossa presença global, da facilidade que a gente tem para facilitar as coisas, mas essas coisas acontecem depois conforme, né, você vai adquirindo e numa necessidade você vai entender qual que é a diferença de você comprar de uma seguradora que tem presença nacional e uma outra que é presença global. Então eu acho que é isso que faz a diferença. E quando a gente fala do investimento também, é um investimento assim irrisório perto dos benefícios que existem, né? Por exemplo, ali uma situação no aeroporto, desembarcou, teve algum problema, pode ligar para a Europe. Né? Só de ter esse serviço, acho que já vale o investimento ali, que é realmente para a gente ilustrar, né? Numa viagem, aquela que eu comentei, dos Estados Unidos, por exemplo, para o público ter uma ideia, né? O que a gente está falando em termos de valores, Fernando? Em média, claro, né? Quando a gente fala de preço, ele varia, ele tem algumas variáveis, né? Quando fala de preço, a gente tem, obviamente, que produto que a pessoa está adquirindo. Então, nós temos lá 8, 9 produtos hoje, incluindo o nacional e os internacionais. Então, nós temos 9 produtos num total. Depois você tem as regiões, pela região que você vai viajar. Então, Estados Unidos é um país que o seguro é mais caro, isso aí vai ser em qualquer seguradora, vai atuar da mesma forma, porque lá o custo realmente é mais alto. Então, em terceiro, o que vai variar é a idade.
Então, a gente tem até 60 anos, a gente tem um preço, né? Depois você tem até 80, você tem outro preço. E até 99, que é o terceira faixa de preço. Mas tem cobertura até 99 anos. A gente cobre. Esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem, William. A gente cobra até 99 anos, independente do produto que a pessoa está adquirindo, inclusive. Nossos concorrentes trabalham com até 85 anos e, mesmo assim, em produtos mais caros, né? Em produtos com um ticket mais alto. Então, a gente não faz distinção de produto e ainda atende até 99 anos. Tem um outro diferencial que a gente tem também. A gente atua com 32 semanas de gravidez. Se você pegar a concorrência, ela trabalha com 28 semanas. Idade da gestante, a gente trabalha até 43 anos. Nossos concorrentes trabalham com 40. Então, tudo isso são desenhos que a gente foi fazendo, a gente foi customizando os nossos produtos para que tenha uma cobertura interessante, que agregue mais valor aos nossos segurados. E é assim que a gente vem trabalhando e é assim que a gente continua trabalhando. A gente está sempre em desenvolvimento, está sempre revendo onde que a gente pode melhorar, onde a gente pode fazer, onde pode ter produtos mais atrativos. A gente tinha um produto até $150 mil, aí surgiu a necessidade de um produto maior. Já lançamos o produto de $300 mil de despesa hospitalar e odontológica. Agora já estamos pensando no produto de $500 mil. Então, assim, a gente vai ouvindo o mercado, aquele time que eu te falei que está atuando junto às agências e junto aos corretores, eles vêm trazendo essas informações do mercado do que a gente podia fazer para ter um produto mais atrativo para o nosso segurado. Então, ilustrando assim para um consumidor que ainda não conhece tão bem, né, o seguro viagem, a gente está falando de que uns 5% do valor de uma passagem aérea, por exemplo, ou menos até? Menos. Dependendo do lugar, menos. Porque tem gente que pensa que é o valor da passagem, às vezes, né? O seguro viagem. Não, de forma nenhuma. O ticket... Ou compara com o seguro alto, que é muito comum. Sim. Esse realmente tem... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nós estamos falando de 4%, 3% ali. É realmente muito menor. Então, é muito mais barato. Fale com o seu corretor de seguros aí. Ainda mais agora que estão chegando as férias de julho, né? O pessoal gosta de pegar um friozinho, né? Num lugar deslumbrante, com certeza. Aí vai aproveitar, falar com o pessoal da Europe lá para ficar protegido, com certeza. É isso aí. Tem que curtir um lugar desse, mas com proteção. Não tem jeito, cara. Eu acho que Hoje, por exemplo, o seguro do carro é um seguro mais comum, né? As pessoas falam mais, têm mais cultura, se preocupam com isso. Então, se vocês estão se preocupando com o carro, por que não vão se preocupar com a nossa saúde, com a vida ali da nossa família que está ali? Então, a gente precisa pensar sobre isso, sim. Ninguém quer passar perrengue quando está viajando também, né, Fernando? Que é uma experiência tranquila. Porque quando a pessoa vai acionar um seguro, ela já teve uma experiência negativa, né? Essa que é a questão. Se a partir dali ela continuar tendo uma experiência negativa, aí realmente fica difícil. Então é isso que a gente promete, é isso que a gente entrega. Qualidade na hora de serviço, cuidar do nosso segurado, entender... Tem umas questões assim, por exemplo, a gente tem uma assistência funeral, por exemplo. Infelizmente, se houver um falecimento ali, a gente a gente tem assistência. Mas numa situação dessa, você precisa ter alguém muito preparado. Não dá para colocar um WhatsApp, um robô ali atendendo uma pessoa nessa situação. É impossível. Por mais que a gente fala de digitalização, por mais que a gente fala de modernidade, nesse momento a pessoa quer que alguém ouça ela, que apoie ela, que dê as diretrizes precisas e corretas do que ela tem que fazer, porque o momento já está sendo muito difícil. Então, é a mesma coisa com seguro viagem. Seguro viagem tem que ter um atendimento porque a pessoa já teve algum problema. Mas qual que é o segredo desse atendimento, Fernando? Porque já tive a oportunidade de ir lá na Europe, vi, né, o time trabalhando lá, muito legal, todas as instalações, e me chamou muita atenção os indicadores, né, que são acompanhados bem de perto lá por todo o time da Europe, e eu vejo o NPS sempre subindo. Toda vez que eu vou lá, tá maior o NPS da Europe, né? Qual que é o segredo para isso?
Olha, a gente pode aqui entrar em detalhes do que a gente está fazendo para conseguir aquele NPS, mas se eu pudesse resumir, é muito trabalho, é ouvir o cliente. Teve uma pergunta para uma pessoa numa outra entrevista e falando de digitalização, e a pessoa falou, não, a gente quer ter 100% de digitalização. Me preocupa, cara, uma empresa que está pensando que 100% é o ideal. A gente está pretendendo chegar a 70% no final desse ano aqui, a questão de atendimento. Por que não é 100%? Porque não é todo mundo que quer ser atendido por WhatsApp. Aí as pessoas falam, mas são as pessoas com mais idade. Às vezes não, às vezes a pessoa não quer, a pessoa se sente muito mais confortável em ser atendida por telefone, porque ela vai poder explicar direito o que ela está passando ali, o que ela está precisando. Então, assim, a gente precisa... tem uma brincadeira interna ali que a gente fala, o cliente não tem que ser atendido como nós queremos, o cliente tem que ser atendido como ele quer. Então, você decide o que você quer. Se você quer entrar pelo WhatsApp em contato com a gente, você vai entrar em WhatsApp. Se você vai entrar por telefone, você vai entrar por telefone. Você quer mandar um e-mail para a gente, você vai ter um e-mail. Então, tem que ter os canais mais digitalizados possíveis, respeitando as pessoas que não querem ser atendidas por esses canais digitais. Então, acho que esse é o segredo que a gente consegue notas boas de NPS, como você viu. Os 2 painéis gigantes que a gente tem na empresa lá, que o presidente de manhã, antes de falar bom dia para alguém, ele já entrou lá, ele já viu os 2 painéis e voltou para a sala dele. Se ele está vendo alguma coisa ali que está chamando a atenção, já chama um time, já reúne. Então, a agilidade, a forma com que a gente lida com isso, a preocupação em cuidar do nosso cliente, a gente tem care no nosso sobrenome ali, né? No nosso You Live, You Care. Justamente por isso, a gente tem que cuidar desse segurado ali no momento difícil. Olha só, né? Proteção integral realmente ali, né? Em todos os momentos. E justamente pegando um pouquinho o gancho da digitalização, né? O que vocês têm feito para reduzir justamente essa fricção, né? Às vezes ali realmente tem um público que gosta de resolver tudo no WhatsApp, outros ligam, né? E vão digitar uma URA, né? Enfim, cada jornada vai funcionar de uma maneira. Mas vocês fazem algo para essa jornada ela ser integrada, independente do canal? A gente tem... A gente tem integrado todos os nossos sistemas justamente para isso, que é para facilitar esse atendimento de forma digital. Isso tem que estar muito conectado, tem que estar funcionando 100%, porque senão você não tem alguém ali pensando se der algum problema. Ele tem que funcionar 100%. Então, os investimentos que a gente tem feito em plataforma, tanto de venda quanto de atendimento, realmente são cifras ali enormes justamente para a gente conseguir isso. Então, e a digitalização, ela começa. O corretor ali, quando eu falei aqui dos 3 minutos ali para cadastrar, 1 minuto para cotar e 3 minutos para vender, isso aqui, para acontecer isso e chegar nesse nível, veio um grande trabalho. Foi 1 ano inteiro ali de 2025, a gente trabalhando para a gente conquistar esses parâmetros, essa forma fácil e ágil de a gente vender, principalmente. E aí o atendimento aí é uma outra situação em que tem que estar integrado com isso para que a gente ache com certa facilidade o segurado no nosso sistema, ver o produto que ele adquiriu, organizar o atendimento melhor possível frente àquela necessidade. Então, tudo isso são parâmetros de sistema que isso vai evoluindo, mas a gente está muito bem. No final desse ano aqui, a gente deve atingir os 70% já de digitalização. E aproveitando isso que você comentava, como que o corretor faz para se cadastrar na Europe e distribuir as soluções aí da companhia? Ele entra em contato de qualquer... Se falar de Instagram, de site da Europe Assistance.com.br ou no Instagram com Europe Assistance Brasil, ele pode solicitar, ele não precisa nem ele mesmo cadastrar. Ele solicita uma pessoa, o consultor liga para ele e a gente resolve tudo na hora ali, mas é muito rápido, é muito simples. O cadastro
A plataforma hoje ela está uma plataforma estável, uma plataforma funciona muito bem. Nosso time de TI trabalhou o ano inteiro passado ali, tem uma equipe cuidando disso e hoje funcionando 100%. Então o corretor entrou em contato com a gente vai falar com ele, vai pôr um consultor para ajudá-lo ali e a gente cadastra na hora. Se precisar ajuda para fazer uma primeira venda, a gente faz junto. A gente está disponível para poder dar um atendimento completo para esse corretor. Eu me lembrei agora, tem todo um conceito ali bem de hospitalidade, né? Relacionado com a área de turismo, viagem, toda uma preocupação, então, com todos os pontos realmente de contato, com todos que estão ali ou contratando ou distribuindo soluções, né, Fernando? Exato, William. Eu acho que não adianta a gente vender rápido e depois não dar atendimento. Não adianta a gente não vender porque depois a gente não vai dar atendimento. Então, é uma coisa integrada, tem que funcionar tudo na mesma velocidade, na mesma proporção, pensando nas conexões e isso a gente tem feito. O time lá tem trabalhado bastante para a gente conseguir chegar onde a gente chegou e tem muito caminho pela frente, né? A gente não tem muita coisa para evoluir ainda, muita coisa para evoluir. Agora, uma das principais dúvidas que a gente recebe e vê também quando tem uma matéria sobre seguro viagem, né? É claro, sobre o extravio de bagagem. Eu acho que deve ser uma das coisas que mais acontecem, né? Você vai confirmar para a gente ou não. Uhum. Como que funciona se estiver, por exemplo, no exterior, a bagagem foi extraviada, aquele desespero bate, outro idioma, liga para a Europe, qual que é a orientação? A gente orienta todas as coberturas que a gente tem, e essa é uma que acontece bastante, né? Que é o extravio da bagagem, mas a gente sempre pede para entrar em contato. Por quê? Porque no nosso sistema vai estar lá o que a pessoa adquiriu, já vai saber se ele adquiriu essa cobertura, qual é o valor dessa cobertura e já vai solicitar para o cliente providenciar a documentação. A gente tem aqui o PIR, né, que é o documento que a pessoa tem que preencher ali na companhia aérea, dizendo ali que extraviou a mala dela, a bagagem dela, e aí a partir dali a gente vem com todas as orientações e tudo que ela adquiriu no produto dela. Pode ter valores emergenciais para a gente pagar para ela, providenciar minimamente uma roupa, providenciar alguma questão de higiene, justamente para ela conseguir continuar a viagem até que depois a gente faça a indenização propriamente dito. Mas são coisas que a gente pensa ali, tudo que acontece no momento ali, a gente se coloca no lugar da pessoa. Você imagina, você chega nos Estados Unidos com uma mala, aliás, chega nos Estados Unidos sem a mala, com tudo ali dentro, você não tem nada, zero ali, você tem que começar do zero, então ali é onde a gente pode te ajudar naquelas primeiras horas ali para a gente resolver o problema e depois... Então, sempre que acontecer qualquer coisa, qualquer tipo de sinistro, liga imediatamente para a Europe. O que precisa ter? Você precisa ter nome, CPF, os documentos básicos ali. Se tiver o bilhete, se tiver a apólice ali do seguro, melhor ainda, porque facilita, né, a localização, mas de qualquer forma, se não tiver, a gente vai dar um jeito pelo CPF, a gente vai achar ali no nosso sistema para poder dar atendimento. Então, é essa a nossa orientação, em qualquer tipo de sinistro. Pode ter um desfecho totalmente diferente, então, né? Algo que é horrível, claro, né? Onde está vindo uma bagagem, a Europa vai estar lá, vai poder ter pelo menos umas roupinhas novas, né? Aproveitar ali já o momento. E a viagem continua, ela não é interrompida, é o principal, né? É isso. Eu acho que é essa a ideia, William. Acho que a gente não... a gente tem que minimizar o problema, né? A gente não resolver o problema, não resolve. Você perde uma mala, você já tem as tuas roupas que você gosta, você tem as coisas, mas o nosso papel é providenciar um mínimo ali para você continuar a tua viagem de forma tranquila e minimamente possível, entendeu? Agora também erros comuns, né? Tem alguns erros do viajante, por exemplo, ir direto a um hospital e depois solicitar o reembolso. Tem de consultar isso primeiro? Como é que funciona na prática? A gente, apesar dele poder fazer isso, ele pode fazer. Por que a gente não orienta isso, né? Ele pode estar indo num hospital que talvez seja o mais caro da região porque ele quebrou um dedo.
Ele poderia ter ido, numa situação dessa, ele pode até estourar ali o limite que ele tem do seguro dele, porque ele foi no hospital errado, não deveria ter ido ali. Então, por isso que numa situação dessa, liga que a gente vai orientar você a ir no hospital correto, no hospital certo, e poder ter menos problemas depois futuros, né? A gente tem um exemplo que a gente dá aqui no Brasil, né? Imagina um turista alemão aqui no Vale do Anhangabaú, por exemplo. Aí ele torce o pé. Se ele pegar um táxi ali e falar assim, eu quero o hospital mais próximo, onde que ele vai? No Sírio-Libanês, que está ali a 5 minutos dali. Se ele torcer o pé, será que ele precisava ir no Sírio-Libanês? Talvez ele não precise. Talvez ele pode ir num outro hospital e ter atendimento tão bom quanto. Enfim, eu acho que são questões que a gente... É por isso que a gente pode orientar e por isso que a gente pode falar para ele qual que é a melhor opção naquele momento para aquela situação. Olha que bacana, são várias histórias realmente, né? A gente vai aí aprendendo junto com os entrevistados aqui, com a Europe também. Agradecer a Europe sempre aí apoiando as iniciativas do Universo do Seguro. Chamar você também para se inscrever aqui no canal. Ative as notificações aqui embaixo, tem um botãozinho. Aproveite então para receber os nossos conteúdos. Toda semana tem entrevistas inéditas, além das nossas lives também e as notícias no universodoseguro.com.br. Seguindo aqui então, né, Fernando Campoy com a gente no podcast Universo do Seguro hoje, falando, claro, sobre o seguro viagem. Em resumo, né, Fernando, tudo que a gente tem conversado até aqui um bom seguro viagem é aquele que funciona quando a pessoa está vulnerável, em resumo, seria isso? É isso, William. E é uma situação difícil na hora da venda você falar isso, porque a pessoa está comprando às vezes a primeira vez um seguro viagem e ela acha, puta, vou comprar o mais barato, ou vou comprar uma cobertura menor, ou vou não sei o quê, porque ela não tem a dimensão, e aí cabem aos nossos amigos aqui, corretores, né, que a gente tem bastante, já tem bastante lá trabalhando com a gente, inclusive, esses corretores orientar nesse sentido, entendeu? É um papel nosso de responsabilidade, de ter essa técnica de mostrar realmente o que é importante, o que o segurado ele tem que levar em conta na hora de adquirir um seguro viagem. Infelizmente, não dá para mostrar como é que é depois de uma emergência antes de vender, né? Primeiro você precisa vender para depois mostrar numa possível situação, mas é isso que a gente pede para os nossos corretores, nossos parceiros aí a ajudar isso. E a gente se coloca também nessa situação de poder ajudar nas vendas, na consultoria e por aí vai. Muito bom, né, Fernando? Uma verdadeira aula aí sobre o funcionamento do seguro viagem. De seguro viagem especificamente, a gente está falando de quanto tempo de atuação? Quanto tempo você tem já atuado nesse segmento? Seguro viagem eu comecei em dezembro de 24. Eu já tinha atuado na Europe em outro mercado, né, trabalhando com as assistências, né, vendendo para o varejo, trabalhando para o mercado de massificado, que foi o mercado que eu atuei aí durante 18 anos da minha vida. E aí eu fui convidado para a Europe para voltar, para poder desenvolver aí esse produto, né? Produto e canal, né? Então, ano passado a gente começou em janeiro de 2025, estava com 0 vendas nesse canal. Começamos do 0 mesmo em janeiro. E 0... Porque recém tinha lançado a plataforma, né? Isso, exatamente. E com 0, ninguém cadastrado. A gente saiu do 0, a turma foi lá, foi aumentando as vendas lá, meu time foi aumentando. Mas terminou o ano aí com 1.000 agências /corretores cadastrados e já com umas 450 vendendo já. Então, tá sendo bem legal. E esse ano está crescendo ainda mais. Então, nós estamos crescendo 3 vezes o mercado de varejo no Brasil, que cresce 10% mais ou menos, a gente está crescendo 30% ao ano. Então já meio tem uma expertise bem significativa, digamos assim, né, sobre viagens. Para o público que está assistindo aqui o nosso bate-papo, Fernando, algumas dicas, além, claro, do seguro viagem, antes de fazer, né, decidir um destino, por exemplo, que dicas você daria, recomendações para preparar uma viagem tranquila, para ser um momento bom, agradável ali? A gente sempre orienta a procurar os profissionais do mercado, né? Então, no nosso caso aqui, nós temos os corretores de seguros, então eles têm o preparo, os que já estão vendendo esse serviço, esse seguro
Eles têm esse preparo e as agências de viagem. Então, são lugares que você consegue ter as informações necessárias. Tem muito conteúdo também na internet falando sobre isso, né? Se tiver dúvida que quiser entrar em contato com a gente também pode disponibilizar ali um consultor para poder ajudar na descrição ali, na ajuda para definir, né, qual que é o produto que a pessoa melhor precisa. Então, assim, tem que se informar, porque assim, o barato sai caro, né? Se a pessoa vai com seguro com uma cobertura muito pequena, por exemplo, os Estados Unidos, se ela tiver, infelizmente, ali, torceu o pé ou quebrou um braço ali, caiu, quebrou um braço, a gente pode pagar o máximo da cobertura e ela ainda vai ter o outro tanto para poder arcar. Quer dizer, uma coisa que ninguém quer numa viagem de passeio, seja corporativo, seja de passeio. Então, tem que estar com a cobertura, tem que buscar informação. Como tudo, tem que buscar informação. Mas eu gostei de algo que você falou. Você falou assim, seguros serviços. Realmente, porque ali a Europe está proporcionando um serviço, né? Isso. Talvez esse seja o grande desafio, né? Que a gente sempre fala da questão do seguro aumentar a sua presença junto às pessoas, né? Demonstrar realmente a presença dele. Como a Europe faz aí numa viagem, né? Nesses momentos todos que a gente tem comentado ao longo desse bate-papo, que está passando bem rápido, claro, né, Fernando? Mas é justamente isso que a gente tem conversado até agora. Né? É isso. E eu acho que é um mercado que tem crescido muito e a gente não tem só a preocupação da venda, sabe? A gente está preocupado no depois, no como é que funciona, como é que depois vai entrar em contato. O próprio corretor, ele não pode ficar exposto vendendo um produto que não seja de qualidade para depois ficar exposto na hora de um atendimento. Quando você fala de assistência e você falou seguro e serviço, né, que a gente falou. Isso é na prática, porque tem uma parte que é securitária, um produto securitário, e tem uma parte que é de assistência mesmo, de serviço, que a gente presta esse serviço. Então, é um produto misto, vamos dizer assim. Muito bom, hein? Bacana. Você já falou, claro, da Sala VIP de Santos, né? Em parceria com a Cruise, mas a Europe faz muito isso, né? Parcerias realmente para aumentar a sua presença no mercado, impactar as pessoas. As pessoas às vezes nem sabem, já tem, né, uma proteção da Europe disponível. Exato. A Sala VIP, ela, até por ser uma experiência, né, ela é aberta ao público, né? Ela tem um custo ali para poder entrar, mas é uma sala que ela está aberta ao público para quem quiser. Só que quem tem seguro da Europe, seguro viagem da Europe, paga 50% somente para entrar na sala. Por que a gente fez isso? Pela experiência. A gente quer que o nosso segurado tenha experiência positiva, que não fique preso só nas questões trágicas ali de uma possível viagem. Então, a gente tem melhorado muito, a gente tem recebido depoimentos incríveis de gente que falou, nossa, eu faço cruzeiro todo ano era uma dor de cabeça, só de imaginar que a gente ia ter que ficar 3 horas, 4 horas ali no porto de Santos esperando, e agora, poxa, foi sensacional, uma baita experiência. Então é isso que a gente busca também, não é só a questão securitária propriamente dito. Essas parcerias são fundamentais realmente ali, né? E realmente aproveitando, né, isso que você está falando, proporcionar algo que vai além do produto, né? Estar junto do cliente em todos os momentos e num momento maravilhoso que é de uma viagem assim, né, de cruzeiro. Sem dúvida, sem dúvida. A gente, até pela parceria que a gente tem na MSC, né? A gente detém esse mercado. A gente é líder no mercado de cruzeiros e acho que isso veio... A Sala VIP é uma experiência incrível, né? Uma experiência positiva. Quem esteve lá é realmente um lugar maravilhoso. Ela tem um conceito de área protegida. Explica um pouquinho mais esse conceito pra gente. A área protegida, a gente tem uma área que você fica restrito ali dentro, né? Então, podendo comer, beber, na internet, lugares confortáveis, sofás, lugares... É uma sala muito confortável, muito bacana, muito bem desenhada, de bom gosto. É uma sala da Cruise, né? A Cruise que fez essa sala. A gente entrou como parceira deles ali, porque entendeu que
a gente tem um público muito grande de cruzeiros e que aquilo seria realmente uma experiência incrível. Quando você fala de área protegida, são as ambulâncias que a gente coloca ali também no Porto de Santos e nos principais portos. Sempre que no desembarque de um navio da MSC, tem uma ambulância nossa ali esperando. Se não acontecer nada, a gente vai embora e está tudo bem. Mas se acontecer alguma coisa, a gente já está lá. Não precisa solicitar uma ambulância. Então, a gente já conseguiu fazer de uma forma... Já se antecipou e já está ali presente. Sempre preocupado com a experiência do nosso segurado. É muita agilidade, né? E olha, eu já usei os serviços da Europe e posso atestar aqui, viu, gente? Agora, indo já para a parte final do bate-papo, né? Passando muito rápido, como eu já comentei. Vamos falar um pouquinho da estratégia da Europe, né? Para seguir crescendo, claro, referência, líder de mercado, inspirando todos aí no mercado de seguro viagem, né? O que a Europe pretende construir no Brasil para os próximos anos, Fernando? Expandir novos canais, produto, inovação? Qual vai ser a linha? Legal. A gente atua em alguns canais. Então, o canal B2B2C que a gente fala é o de agência e corretores. Então, esse aí está crescendo mês a mês, desde que começou ali em janeiro do ano passado. Ele vem crescendo com nosso time ali de vendas. Um time incrível, um time que tem feito um trabalho sensacional. Isso vai crescendo, mas esse canal já existe, que é o B2B2C. Aí nós temos o canal o B2B, que é direto com empresas. Aí nós estamos trabalhando com bancos digitais, estamos trabalhando com empresa de plano de saúde, seguradora, todo mundo que em algum momento ali pretende oferecer o seguro viagem para os seus clientes. Então, pode ser numa base de uma assistência médica, por exemplo, né? Como a gente tem hoje lá com a Sul América, que ele oferece para a base dele ali o seguro, uma vez que a pessoa já o usuário daquele plano de saúde, ele já tem direito àquele seguro viagem. Então, isso é um jeito de comercializar. Você tem os canais de banco digital, bancos digitais, que esse também que já estão começando a procurar a gente para poder fazer parcerias ali, para poder oferecer de forma digital os nossos seguros para os clientes deles. Então, você tem esse canal B2B, tem o canal B2B2C e tem o canal B2C, que é direto ao consumidor, que esse vai crescer muito. Esse aí a gente está no desenvolvimento, deixou para um terceiro tempo ali, mas agora vai começar também e a partir de agora vamos desenvolver e vamos começar a crescer ali o volume de vendas. Então, o que a gente pretende fazer são esses 3 canais e fazer um crescimento mês a mês ali, porque como a gente está muito no começo, assim, a gente tem muita coisa para fazer. Qualquer coisa que a gente lança, a gente desenvolve com uma certa facilidade e as vendas vêm, né? Então, é ali que a gente está querendo chegar. E olhando para esse cenário agora, próximos 2, 3 anos, o que a gente pode esperar no mercado de travel? Eu acho que a gente fala das tendências, né, que é a digitalização, a gente ter, por exemplo, um telemedicina cada vez mais presente, e a gente acabou de fechar ali uma parceria com o Albert Einstein, a telemedicina deles, que permite você não só fazer consultas através com o médico ali pelo computador, mas ter receita de remédio internacional. Quer dizer, não adianta você estar nos Estados Unidos, você faz uma consulta por telemedicina, aí ele fala, você vai ter que tomar um remédio X, e aí ele não consegue prescrever esse remédio para você para poder comprar nos Estados Unidos, não adianta nada. Então, ter telemedicina não é um diferencial. Telemedicina quase todos os nossos concorrentes têm, mas quando a gente está falando de Albert Einstein, é quando o cara consegue mandar uma receita para ele adquirir no país em que ele se encontra ali doente. Então, esse é um diferencial. Então, produtos customizados, isso é uma outra tendência também. A gente vai customizando, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão surgindo com a necessidade de... alguns a gente lança
antes a cobertura e passa a vender porque é uma cobertura legal que a gente fez, e algumas vêm do próprio mercado pedindo aquela cobertura e a gente vai desenvolvendo. Então, ter sempre essa flexibilidade para poder customizar os produtos e ter sempre lançamentos, ter coisas aderentes ao nosso mercado. Compactando aqui os nossos pensamentos, né, Fernando? É o posicionamento da Europe Assistance em seguro viagem. A gente fala que não é nem prioridade, na verdade, a Europe, ela é uma empresa de seguro viagem, em qualquer lugar do mundo. Lembra que eu falei que a gente estava presente em 200 países e territórios? Se você for lá, 90%, 95% do faturamento dessas regiões, desses escritórios, eles vêm de seguro viagem, porque é o nosso DNA, a gente nasceu seguro viagem. No Brasil é que a gente atende outros parceiros, tudo, que aí a gente tem outras assistências grandes ali, e hoje o travel representa ainda pouco, mas virou estratégia da empresa, todas as áreas focando para isso, toda a direção, a holding na França, todo mundo, Brasil, seguro viagem, é a bola da vez. Então, isso é bom, porque a gente trabalha, mas a gente tem desenvolvimento, a gente tem o envolvimento, né, da nossa holding, da nossa direção, independente de área, todas as áreas atuando ali para esse mercado de seguro viagem. Então, a gente só tende a crescer nos 2, 3 anos aí para frente. Muito bem, Fernando Campoy aqui, né, no podcast Universo do Seguro. Sempre bem-vindo. Esse foi um episódio de muitos. Espero te receber mais vezes aqui, Fernando. Agora eu deixo o espaço aberto. Pode olhar aqui, ó, direto na lente do Universo do Seguro. Mandar um recado final, claro, né, para quem prestigiou a gente, assistiu esse bate-papo. 1 hora passou rapidinho, a gente nem sentiu, né? Verdade. Eu acho que a gente tem... Queria falar até para os corretores, né, os nossos parceiros corretores, né, eu acho que seguro viagem não é mais opcional, não é mais extra. Seguro viagem é risco, seguro viagem é nossa responsabilidade, seguro viagem a gente tem responsabilidade e tem relacionamento a longo prazo com os nossos clientes. Então, eu vendo seguro alto porque você está preocupado com o carro. Você vende a residência, seguro residência, porque você está preocupado com a casa do seu cliente. Agora está na hora de se preocupar com a viagem do seu cliente, com o que pode acontecer ali, vender o produto certo, vender o produto coerente ali com a necessidade e precisando de um produto de qualidade, Europe Assistance. Muito bom, Europe Assistance Brasil, um grande abraço a todo o time da Europe Assistance Brasil. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Universo do Seguro. Muito obrigado mais uma vez, Fernando. E você que assistiu, mande esse podcast para aquele amigo lá que disse, não preciso do seguro para viajar. Com certeza, depois de assistir esse bate-papo, ele vai mudar de ideia. Então, assista aqui sempre o podcast Universo do Seguro. Obrigado a todos que nos prestigiam. Também no Spotify, né? Sei que é o tempo lá direitinho do trânsito até chegar no trabalho. Muitos falam isso pra gente e a gente fica muito contente. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana conversas inteligentes sobre seguros com o Universo do Seguro.